Olá, mais uma vez estamos aqui para fazer vivo o canal do Sindicomex, que é a oportunidade que nós temos de levar informações positivas aos trabalhadores que o sindicato representa e também fazer com que você traga para a gente aqui informações importantes para que o Sindicomex cada vez mais seja ativo. Esse é o nosso desejo. E hoje, com muita alegria, dando sequência à entrevista que nós realizamos na semana passada, nós vamos agora conhecer outros diretores do Sindicomex. Você se lembra, como falei na quarta-feira passada, que os diretores do Sindicomex eles foram eleitos pelos trabalhadores que eles representam e cada diretor está numa empresa diferente. Isso é importante para que o diretor possa estar lado a lado com o trabalhador para poder ouvir. Lembra que eu falei ser o ouvido do trabalhador para poder, em nome do sindicato, buscar melhorias de qualidade de trabalho, de qualidade de vida e melhorias profissionais. Esse é o objetivo. Então, nós recebemos hoje, com muita alegria aqui, o Marcelo Diniz, que é diretor que atua lá na CRH, aqui o Ronei Gonçalves, diretor da Intersemente. Hoje ele está afastado porque houve uma redução drástica do quadro, mas representa os trabalhadores da Intersemente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutor. Boa noite, Ronei. Boa noite, doutor Mauro. Muito bom. Então, nós vamos agora começar aqui a nossa entrevista com uma pergunta muito simples, mas que entendo ser fundamental para o trabalhador e para as demais pessoas que nos prestigiam com a audiência. A pergunta é a seguinte: por que você tomou a decisão de se tornar um sindicalista? Eu começo aqui, por ordem alfabética, pelo Marcelo. Marcelo, por que você se tornou um sindicalista? Bom, eu, antes de entrar para o sindicato, eu passei por uma reunião com o departamento de manutenção, com a gerência de manutenção, e à época existia a gerência de RH na empresa, hoje não tem mais. E eles começaram a falar algumas coisas lá que eu não concordei e acabei que eu manifestei que não estava concordando com a fórmula que eles estavam fazendo, os cálculos que eles queriam apresentar para a gente de um resultado de acordo coletivo, onde estavam apresentando valores de 17%, pelas minhas contas não dava dano nem 10%. Eles estavam anexando a esses cálculos valores de abono, coisa que não é fixa e que a gente sabe que recebe somente no mês do acordo, né? Após isso, eu acabei saindo de férias e o Wilson me chamou para conversar e disse que, por eu falar demais, de certa maneira, minha cabeça estava a prêmio. Então, após uma longa conversa, após ele me mostrar vários desafios que eu teria pela frente, desafios pessoais, desafios enquanto trabalhador, desafios enquanto sindicalista, me foi proposta aí que eu entrasse em uma vaga que estava disponível lá na fábrica de um grande colega nosso que havia se desligado, o Eli Diniz. E isso foi para mim uma grande honra, e eu já estou hoje no meu, se não me falha a memória, acho que meu 5º mandato, já como sindicalista, e já participei aí de vários eventos, várias atividades, inclusive fora do país, representando não só os trabalhadores da CRH, como também o próprio sindicato. Muito bom, Marcelinho. Agora, Ronei, o que levou você a se tornar um sindicalista? Bom, boa noite novamente. O que me levou a ser um sindicalista foi aonde eu trabalho, na Intersemente. O meu colega de trabalho era o Joaquim, ele era já um representante do sindicato, o qual sempre chegava uma demanda para ele. E eu sempre tive uma aptidão social grande. Então, querendo ou não, eu às vezes me intervia no meio dos assuntos e tentava ajudar, e aquilo ele foi observando, foi verificando, e quando deu a oportunidade dele sair, né, ele me perguntou se eu tinha interesse, porque ele viu em mim uma aptidão muito grande, para ser representante dos trabalhadores. A princípio eu achei estranho assim, porque eu fazia automaticamente, nunca pensei em ser
né? Então, ele falou comigo, ó, isso já está em você. Você já faz isso automático. Aí, mediante a isso, eu falei, vamos ver, leva então o meu nome para apreciação de todos e, se aprovado for, eu vou estar fazendo isso que eu faço sem perceber. E assim ocorreu. Tá? Os trabalhadores na unidade gostou da ideia e também os representantes, né, os diretores, assim como o Wilson, também fizeram um pleito com relação ao meu nome, né, a minha idoneidade e tudo mais. E eu passei a ser um representante dos trabalhadores dentro da Intersemente. Ok, Ronei. E uma coisa que a gente faz aqui também nessas nossas conversas é procurar transmitir mais detalhes para que as pessoas entendam realmente o que acontece. Muitos não sabem por que existem sindicatos. Outros acham que os direitos já vieram prontos, ou seja, simplesmente o patrão decidiu fazer uma gracinha e foi cedendo benefícios para um, benefícios para outro. Então, infelizmente, a gente vive isso. E o que a gente tem que orientar é o seguinte, que o sindicalismo ele surgiu de um sistema como se fosse uma escravidão. Isso há muitos anos, isso não nasceu aqui no Brasil, foi na Europa, depois foi para outros países do mundo, porque estavam explorando demais o trabalhador. Então, houve uma união de trabalhadores para que juntos pudessem reivindicar os seus direitos. Aí nasceu o sindicalismo no mundo. E nós observamos que todos os anos, nas empresas que os dois se representam, a CRH e também a Intersemente, o sindicato negocia acordos coletivos, que são diferentes de convenções coletivas. Para quem não sabe, convenção coletiva são normas que são feitas, que alguns chamam até de dissídio, que antigamente havia processo judicial, hoje é muito raro acontecer, onde o sindicato dos trabalhadores negocia com o sindicato dos patrões. Aí você forma uma negociação, uma convenção que vale de maneira geral. No caso das duas empresas que estão aqui, são feitos acordos. Então, o sindicato dos trabalhadores negocia diretamente com a empresa e você cria normas. E essas normas, normalmente, elas são melhores do que a convenção e são melhores do que a CLT. São reivindicações específicas dos trabalhadores. E é por isso que a gente quer agora perguntar para os dois diretores como é que funciona o sistema de busca de direitos dos trabalhadores nas negociações que a gente faz todos os anos. São os diretores que estão aqui que têm uma ideia, não, vou pedir isso, vou pedir aquilo outro, ou como é que é feito? Ou eles buscam nos trabalhadores os desejos que eles têm. Então, Marcelinho, comece a contar para a gente como é que vocês buscam as propostas para entregar para a CRH. Bom, eu tenho a felicidade de participar junto à empresa, onde os nossos trabalhadores da nossa base lá da CRH, eles têm uma participação muito grande. A gente tem um questionário básico que o sindicato propõe algumas ideias e os trabalhadores aperfeiçoam essas ideias, colocam os seus desejos, os seus anseios, e nós, diretores lá, eu, a Cassinha e o Udenberg hoje, a gente faz uma seleção dessas ideias, vamos dizer assim, e assim que a gente tem um plano disso, a gente retorna ao sindicato. Em cima desse plano, em cima dessa planificação, vamos dizer assim, o Hélio nos ajuda muito, o Hélio, que é o responsável pela comunicação do sindicato, ele nos auxilia e a gente monta uma pauta juntamente com o presidente Wilson. E essa pauta ela é levada aos trabalhadores, que, se aprovada, nós enviamos a empresa para uma primeira negociação. Ronei, lá na Intersemente é desse jeito também que funciona? Sim, é padrão, tá, doutor Mauro? Colocado um questionário, e esse questionário para saber os anseios dos trabalhadores. Uma vez que eles nos procuram e fazem algumas observações, mas a gente deixa o questionário justamente para que eles sintam mais à vontade em descrever aquilo que eles gostariam que fosse pleiteado no acordo coletivo. E, posterior, faz o mesmo processo que o Marcelo acabou de... Muito bom. Então, para que as pessoas entendam como é que funciona esse processo,
depois que os dois diretores aqui, como eles falaram, escolhem dos trabalhadores reivindicações, sugestões, e são reivindicações, eu acompanho isso no jurídico lá, são todas que você possa imaginar. Até de um lugar para parar uma moto, lugar para parar um carro, a alimentação que não está adequada. Então, ou seja, ele tem no sindicato o porta-voz dele para negociar. Depois que o sindicato recebe isso através dos diretores, é feita uma pauta de reivindicações que é encaminhada para as empresas. Depois que é encaminhada, aí começa a rodada de negociação. Aí, nessa rodada, eu participo enquanto jurídico do sindicato, os diretores também participam. O Ronei, hoje, ele está mais presente dentro do sindicato, participa de praticamente todas, e vocês não têm noção como esses dois aqui brigam pelo trabalhador. Vitória, que eu fico até com medo mesmo. Rapazes ficam bravos. E é verdade porque eles se colocam no lugar daqueles que convivem diariamente e veem enquanto o capital tem um poder muito grande, né? Então, o dinheiro, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, ele manda no mundo. E muitas vezes a parte mais fraca, que é aquele que entrega a sua vida dando o seu trabalho, o seu sangue, o suor, não é tão valorizado. E eles lutam por isso. Depois que é feita a negociação, a empresa contrapropõe alguma coisa, chega-se ao acordo, que é firmado esse acordo. E nesse acordo é que nós encontramos, por exemplo, o ticket de alimentação, plano de saúde e vários benefícios. E é por isso que eu pergunto agora para os dois quais são os benefícios que eles possam destacar para a gente que foram conquistados ao longo destas negociações enquanto eles são diretores. Marcelo, conte para a gente os benefícios que o Sindicomex já conquistou para os trabalhadores da CRH. Bom, como eu disse, eu estou como sindicato, como sindicalista, eu estou no meu quinto mandato, desculpa. Então já são aí 20 anos que eu participo dessa história do sindicato. Antes desses 20 anos, o sindicato já existia e já havia conquistado muita coisa. Essas conquistas passam desde condições de horas extras melhores do que a CLT, que isso nós conseguimos conquistar ao longo desse período, a ticket alimentação, a gente conseguiu também. O sindicato também conseguiu participar, no caso da CRH, de uma mudança que foi muito drástica para a equipe de turno. O sindicato participou, à época, dessa mudança e a gente conseguiu um bom turno para a equipe lá de produção da fábrica. Nós conseguimos também plano de saúde e odontológico, onde a gente sempre está buscando uma melhoria desses planos. Bom, enfim, eu acho que todas as conquistas em termos de benefícios que não estão ligados à CLT, com certeza, todos foram conquistados através do nosso sindicato. Eu acredito que não existe uma outra maneira, não existe uma outra forma que não seja através do sindicato, com diálogo, com respeito às partes, com uma busca de soluções que possam ser viáveis, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, porque não adianta a gente querer também pedir algo que não há condições da empresa atender. Então, e nós temos também uma assessoria jurídica para todos os trabalhadores que são sindicalizados, gratuita dentro do sindicato. Hoje nós temos 2 advogados com um suporte muito bom. Nós temos também o Geraldo, que faz contagem de tempo para aposentadorias, essas coisas. A gente tem lá na sede do sindicato à disposição. Nós temos a nossa própria sede também. Eu tenho certeza que, dependendo de uma necessidade de cada trabalhador, ela também poderá ser utilizada. A nossa sede é própria, né? Então, isso tudo vem de um trabalho sério, de um trabalho honesto, que tem na história do nosso sindicato.
Muito bom, Marcelinho. E realmente o que você colocou é verdade, porque alguns falam assim, a empresa tem obrigação de dar ticket, a empresa tem obrigação de dar aumento todo ano, a empresa tem obrigação disso, daquilo outro. E a gente sabe que não, a CLT, ela se resume a 50% de adicional de hora extra, adicional noturno de 20% e algumas pequenas coisas que toda empresa fornece. Agora, o que o sindicato conquista são coisas extra CLT. Então, só para a gente conseguir entender. Por exemplo, auxílio creche, auxílio maternidade, extensão de benefícios para quem se afasta por doença durante algum tempo, ticket para quem está de férias. Olha só, ticket para quem está de férias, porque a natureza do ticket de alimentação é para você comer de férias, está comendo em casa. Mas, ou seja, a empresa concede porque o Sindcomex negociou e colocou isso na mesa de negociação. Então, só estou colocando isso para a gente conseguir entender. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco da questão do jurídico, o quanto é fundamental a gente ter um suporte, orientação dos verdadeiros direitos de cada trabalhador. Mas agora, Rony, conta para a gente como é que é o caso da Intersemente. Quais são os destaques que você poderia colocar para a gente de conquistas ao longo desses anos conquistados pelo Sindcomex para os trabalhadores da Intersemente? Bom, vamos lá. Não podia deixar de iniciar essa fala relatando, né, o período no qual a empresa entrou em hibernação, né, o que eles colocaram para a gente. Todos os custos e todas as rescisões, tudo que o trabalhador tinha direito, foi pago de acordo com aquilo que era devido. O sindicato teve uma atuação direta, o senhor participou bastante disso aí com a gente, entendeu? E todos que saíram com aquele pensamento: o que era devido, eu recebi, né? Eu não coloco aqui as questões processuais, processos, que isso aí é a justiça que vai decidir. Mas tudo que era de direito, o trabalhador ele conseguiu em virtude desse acompanhamento direto do nosso departamento jurídico, nós diretores, assim como o Wilson. Então, o Sindcomex esteve presente a todo momento. Tirando isso, né, eu começo a fala pegando o gancho no que o Marcelo falou. Alguns das conquistas já vieram já há algum tempo, por os nossos predecessores que atuaram e conseguiram ganhos que até então era difícil vislumbrar. Vamos pegar um exemplo claro: uniforme, né? Hoje todos vão uniformizados para o trabalho, tem essa doutrina, mas a gente sabe que quem tem o direito, né, de ter o uniforme EPI seria o pessoal eletricista, aquelas áreas de maior risco. Produção, não. Administrativo, não. Então, é uma conquista do sindicato. O sindicato pegou pesado nisso aí. A gente tem a recomposição salarial anual, que a gente batalha lá muito lá para conseguir, entendeu? Tem um piso salarial mínimo que a empresa tem que, no seu portfólio de trabalhadores, o salário mínimo que pode ter é esse qual é colocado no acordo, que sempre é acima do salário mínimo, né? Jornadas de 8 horas e o QCD com prorrogação máxima de 2 horas, vale alimentação, vale refeição, garantias, né, de negociação do acordo do ano seguinte. Isso a empresa muitas das vezes pode não querer, mas o sindicato já coloca, já luta isso aí, justamente para que o trabalhador tenha um representante, né, na hora que sentar na mesa de negociação de salário, né? Rescisão de contrato, as homologações sendo feitas no sindicato, né, o Hélio dando suporte, horas extras, né, escalas de revezamento. Até então, como lá está invernado, mas nós temos 22 trabalhadores lá, né? Uma coisa que até então nenhum de nós gostaria de ter, de precisar, mas tem um auxílio funeral, tem um seguro de vida de independente, né? Um convênio médico muito bom, tá? E outras coisas que no momento a gente
não vislumbro aqui, mas são várias conquistas que o sindicato vem conseguindo anualmente para o trabalhador. Lembrando que o acordo tem a validade de 1 ano, né? Então, nós temos que lutar sempre por essas coisas que muitas das vezes a galerinha que está chegando, os mais jovens, pensam, não, isso é direito meu, eu já tenho isso, então eu quero algo novo. Não, todos os anos nós estamos buscando manter e acrescentar algo a esse acordo. Complementando aqui o que o Ronei falou, com relação ao intersemente, de fato, o nosso departamento jurídico tem acompanhado todo esse procedimento. Quando o Ronei fala, né, a gente vê que ele fala assim com o coração apertado, estamos embernados. Na verdade, o que aconteceu é a empresa, de uma hora para outra, numa crise da construção civil, que hoje já não é crise mais, todo mundo está bombando aí, vendendo cimento adoidado, mas na época a Intersemente tomou uma decisão, nós vamos fechar a fábrica, ou seja, desligou o forno, dispensou todos os trabalhadores que estavam na operação e hoje mantém o mínimo lá para manutenção, para não perder, para não estragar todos os equipamentos que restam e continua ainda vendendo o cimento. Né? O cimento que eles não fabricam, não vão entrar em mérito que cimento que é, ou seja, ela continua no mercado, mas com um número super reduzido, não está tendo produção de cimento na fábrica em Pedro Leopoldo. Isso aí é público e notório, nós podemos falar, não são os diretores que estão falando, sou eu que estou falando, porque isso é público e notório. Mas agora, para a gente entender, o jurídico ajudou muito a Intersemente, os trabalhadores da Intersemente, na época dessas dispensas, porque, como o Ronei falou, nós não permitimos que nenhum direito fosse lesado, e, além disso, conseguimos, sim, alguns pequenos adicionais, prêmios que eles tinham de aposentadoria, a pessoa depois de um certo tempo, então tudo isso nós lutamos para que, de fato, conseguisse. E também, com a Intersemente, a gente tem ações judiciais coletivas que ainda não chegaram ao final. Por exemplo, nós ganhamos a ação de insalubridade e periculosidade. Não ganhamos para todos os setores, mas alguns setores nós ganhamos. Estamos aguardando com expectativa para que nós tenhamos o trânsito em julgado para iniciar a liquidação. Então, você que trabalhou na Intersemente, quem sabe você tem um dinheirinho para receber, né? Nós vamos no futuro aí atrás, em nome do sindicato. E não foi você que pediu, porque o Sindicomércio, como qualquer outro sindicato, ele tem o direito, está previsto na Constituição e também na CLT, de pleitear em nome dos trabalhadores sem consultá-los direito que é coletivo, ou seja, o que a justiça chama de direito homogêneo, é igual para todo mundo, a gente pode entrar com ação. E aí você fala, como é que eu participo desse processo? Você já está participando desde que você se enquadre nas funções que nós conseguimos tê-las como funções insalubres ou funções perigosas que as pessoas não recebiam o adicional. Nós não temos nomes de trabalhadores, somente no final da ação, quando sair o acórdão final e fechar, transitar em julgado, é que nós vamos saber quem são os trabalhadores e vamos procurar todos que trabalharam na Intersemente e que têm esse direito para que eles possam receber. E a maior vantagem numa ação coletiva é que não é descontado um centavo do trabalhador. Então, ou seja, o que a empresa pagar é o que ele vai receber integralmente. Então, essa é outra vantagem de ação coletiva. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo e para o Ronei, a mesma pergunta que eu fiz para os diretores na semana passada, nós fizemos para o Alfredo e para o Vaguinho a mesma pergunta. Vamos ver quem vai sair ganhando nessa resposta. A pergunta é a seguinte, quanto é que vocês ganham para ser diretores do sindicato? Quantos milhões, Marcelinho, você já embolsou e você, Ronei? Marcelinho, começa com você. Essa é uma pergunta fantástica e que eu tenho o maior prazer em poder responder isso aqui de público. Em mais de 20 anos como diretor sindical, eu nunca recebi nada, salário ou benefício, algumas ajudas de custo quando a gente vai fazer alguma viagem representando o sindicato, aí sim o sindicato cobre as nossas despesas quando, neste caso. Fora isso, nós não temos nenhum retorno financeiro do sindicato, o que nos, vou falar por mim, mas eu tenho certeza que isso é uníssono com todos os diretores, eu acredito que o que nos deixa muito felizes sobre algo que possamos, porventura, receber de volta, às vezes, o cumprimento de um trabalhador que, às vezes, nos para na rua ou até mesmo dentro da empresa e nos agradece pelo que a gente faz.
que é colocar, ir lá à frente e manifestar em favor dos mesmos, sem olhar para o próprio umbigo, né? Eu acho que isso já aconteceu comigo. Eu já tive pessoas que eu jamais imaginaria, colegas de trabalho, que chegariam perto de mim para falar alguma coisa, e fui cumprimentado com muito louvor por atitudes que a gente precisou tomar enquanto diretor sindical, enquanto à frente aí representando esses trabalhadores. Eu acho que isso daí não tem dinheiro no mundo que pode pagar, sem sombra de dúvida. Ok, Marcelo. E você, Ronei? Já ganhou muito dinheiro como sindicalista? Doutor, eu tenho a satisfação de falar que, pelo sindicato, a única coisa que eu ganhei, tá, foi dos trabalhadores, que é o agradecimento por ter alcançado alguma demanda que eles tinham e, infelizmente, não podiam chegar até a supervisão e solicitar. Fiquei muito feliz com relação a essa pergunta, porque da turma eu sou um dos mais novos, e quando eu estava para mim ir para o sindicato, algumas pessoas me chegaram e me falaram: então agora você tem 2 salários, né? O do sindicato e da empresa. Aí eu falei: pelo contrário, da empresa eu tenho o meu salário, que eu faço jus. Do sindicato eu faço jus, mas eu não tenho salário. O que eu tenho é a gratidão daqueles que conseguem vislumbrar o nosso desempenho, o nosso trabalho, o nosso empenho para conseguir uma melhor qualidade de trabalho. Esse é o nosso agradecimento, é o nosso pagamento. Então, eu tenho o prazer de falar que nenhum dos diretores do Sindicomex recebe 1 centavo para fazer aquilo que é feito de coração. Nós tomamos pancada. O mesmo trabalhador que nós defendemos é o mesmo trabalhador que nos critica. Mas nem Jesus agradou a todos, não vai ser nós, mas nós fazemos o nosso melhor para que a gente consiga sobressair sobre a expectativa do trabalhador. Então, doutor Mauro, não recebemos nenhum valor financeiro. Ok, Ronei. Eu fiz a pergunta, eu já sei a resposta, evidentemente, mas só para as pessoas que não sabem. Porque, de vez em quando, alguns pensam, ser sindicalista é muito bom, porque a gente ganha muito dinheiro e tal. Na verdade, a gente percebe que não é isso. A pessoa, ela se torna sindicalista, não é por uma ideologia, porque ela acredita na união dos trabalhadores para melhorar a qualidade de vida. Porque, na verdade, que todos nós queremos ser felizes, viver bem, viver em paz. Ninguém quer conflito, quer confusão. E, muitas vezes, você tem que usar de alguns meios para poder reivindicar os seus direitos. Agora, por falar em reivindicar coletivamente, a gente não pode negar, isso é também um fato que todo mundo já sabe, que o sindicalismo brasileiro vive uma crise muito grande. Primeiro porque no ano de 2017, com a reforma trabalhista, a gente percebeu que cortaram quase que todos os recursos dos sindicatos. Ironicamente, a gente fala isso porque cortaram dinheiro, mas deram poder. Eu não sei se o trabalhador tem noção. Hoje, com a CLT atual, o sindicato pode quase que tudo. Eles colocaram na CLT o princípio da primazia do negociado sobre o legislado. Então, ou seja, o sindicato ele pode negociar aquilo acima da lei ou abaixo da lei. Mas até eu brinquei na semana passada com os outros diretores. Pelo que eu conheço, os diretores atuais do Sindicomex, o presidente Wilson, acho que jamais farão isso, mas você pode até tirar o salário, reduzir pela metade, você pode, inclusive, tirar alguns direitos que não sejam essenciais, como 13º, férias e fundo de garantia, mas os outros você pode tirar tudo com negociação coletiva. Então, o poder é muito grande, o Sindicomex não vai fazer isso. Então, a pergunta que eu faço aos dois é o seguinte: com essa crise, muitas vezes na mídia solta lá, sindicalista serve para quê? Sindicato não serve para nada. É uma coisa que, infelizmente, isso se espalhou pelo nosso país. Eu pergunto aos dois diretores como é que eles estão enfrentando essa crise de falta de credibilidade para o trabalhador, de eles não acreditarem mais na necessidade. Como é que vocês estão enfrentando esse desafio? Marcelinho. Bom, essa também é uma pergunta
muito boa, porque não está sendo fácil, não está sendo fácil. Hoje eu estou em trabalho home office, porque eu sou de grupo de risco, então eu não posso ficar na fábrica. Assim foi decidido na empresa, então eles me colocaram em casa e eu estou em home office. Bem, eu acho que o histórico que o sindicato e que também o seu diretor, que atua ali naquele momento, dizem muito a respeito disso. E, graças a Deus, antes de mim, já existia a idoneidade do Sindicomex. E eu acredito que, assim que eu entrei, eu pude agregar um pouco mais. Eu sou filho eu nasci em Pedro Leopoldo, mas a minha família, em sua maioria, é daqui de Matosinhos. Então, a gente, eu fui criado por um caminhoneiro e por uma dona de casa, que também é costureira. Meu pai já é falecido e isso trouxe uma responsabilidade muito grande, porque o meu pai, ele foi tesoureiro da Sociedade São Vicente de Paulo, ele foi fundador da Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, que hoje eu sou o presidente, sou músico desde os 11 anos por causa disso, e sempre foi muito respeitado na cidade por sua honestidade, por sua palavra sempre cumprida, antigamente quase que com o fio do bigode, né? Então, isso traz para a gente um legado, e a gente tem que ser dessa maneira. Não existe como ser de outro jeito, né? Então, quando nós colocamos o nome para defender os trabalhadores, no caso da CRH, em primeiro plano, e do sindicato como um todo, essa honestidade e esse respeito por esse legado, eu tenho certeza que ele foi muito bem observado por todos, não só pela diretoria da época do sindicato, quando eu fui convidado a ser diretor, mas principalmente pelos trabalhadores que, à época, votaram em mim, porque eu tenho certeza que eles enxergaram esse legado, né? Então, não existe como ser de outra maneira. Onde eu chego, o nome do meu pai, o nome da minha mãe chega primeiro aqui dentro da cidade, e a gente, com isso, a gente tem que seguir em frente com esse respeito, com essa honestidade. Eu já passei por situação dentro da empresa, depois que entrei pelo sindicato, que parece que foi até um teste comigo, né? Não foi a empresa que o fez, né? Mas onde já me foi oferecido aí pelo momento onde eu estava trabalhando, situações de privilégios. Então, eu achei que a minha resposta à pessoa foi justamente essa que eu disse agora com relação ao espelho que a gente precisa ser, né? Porque eu tive um espelho em casa e eu tenho 3 filhos e eu precisei mostrar a essa pessoa que eu sou um espelho para esses 3 filhos, né? E que jamais eu me aceitaria ser apontado na rua por qualquer situação aí. Então, eu acho que é esse o nosso caminho. Nós temos um desafio muito grande, com todas essas mudanças que aconteceram, que fazem com que a gente busque maneiras novas de estarmos nos aproximando dos trabalhadores. Uma delas é essa que nós estamos participando aqui agora, e que existem já movimentos também hoje querendo ainda modificar ainda mais e atrapalhar, vamos dizer assim, ainda mais a nossa atuação enquanto diretores sindicais, enquanto sindicato. Não é só, a gente ainda não está ainda no mar tranquilo, a gente ainda tem ainda
muitas ondas aí bravas que a gente vai ter que enfrentar para manter um mínimo de dignidade para o trabalhador brasileiro. Mas eu acredito muito que esse próprio trabalhador, num determinado momento, vai acordar. E quando isso acontecer, os governantes vão sentir muito, porque vai ter uma força incalculável isso. Entendi, Marcelinho. E você, Ronei, quais são os desafios que você encontra nessa crise do sindicalismo brasileiro? Tomão, essa política, essa nossa política, né, ela veio a tirar muitos direitos, né, do trabalhador e tirou muito a força do sindicato. Mas eu coloco o seguinte, é na crise que se cresce. Precisamos reinventar. Estamos caminhando. Exemplo, essa live que está sendo feita todas as quartas. Outra coisa, precisamos agregar e desmistificar aquilo que alguns trabalhadores têm em mente, que os sindicatos são corruptos, tá? São, infelizmente, ditadores de privilégios. Nós que estamos nas fábricas, nós, às vezes, passamos por tipos de situações a qual o trabalhador fala, todo sindicato é corrupto. Não. Cabe a nós, e no nosso dia a dia, mostrar isso, que o nosso sindicato, o Sindicomex Pedro Leopoldo, é um sindicato honesto, onde corrupção não passa nem perto. Se passar, é retirado de lá. Tá? Então, são barreiras que estão sendo quebradas e vão ser quebradas. Tá? E por mais que os nossos políticos, no início, pensou que o sindicato acabaria ou sairia poucos sindicatos aí vitoriosos, pelo contrário. Infelizmente, vários estão fechando, sim. Mas, dessa crise, os sindicatos, nós vamos sair muito, muito mais fortalecidos. Por quê? Pegando o gancho no que o Marcelo falou, os trabalhadores eles vão cair na real que o único representante deles é o sindicato. Porque o trabalhador, o empresário vai querer o quê? Lucro. Ele visa lucro. A empresa, ela tem CNPJ, ela não tem coração. O sindicato trabalha com coração, porque ele trabalha com pessoas. E ele busca o quê? Ele busca o bem dessas pessoas, pessoas essas trabalhadoras. Então, eu tenho convicção também que todos vão acordar e esse primeiro momento no qual eles ficam com essa dúvida, vai ser desaparecido. Eu falo que você tira dúvida de qualquer pessoa praticando, exercitando, fazendo aquilo que a pessoa achava que você fazia, fazendo o contrário. Mostrando honestidade, falando para eles, eu estou brigando por vocês. Então, essa é a minha visão. Muito bom, Ronei. E realmente as pessoas têm que entender, muitas vezes, né, que o sindicato ele não veio, ele não surgiu para fechar a empresa, nem para tirar lucro de ninguém, muito pelo contrário. Eu percebo nesses anos todos que eu estou no Sindicomex, é uma glória, né? Que a empresa ganhou não sei quantos bilhões, ó, que bom. Vamos pedir uma PLR melhor, não sei, vamos partilhar um pouquinho, né? Pegar o lucro do patrão, um pouquinho só para melhorar a qualidade de vida, porque, inclusive, nas ações que a gente ajuiza, ações coletivas, eu sempre coloco isso para os juízes, que muitas vezes o capital ele não pensa nas pessoas. Então, as pessoas têm que estar em primeiro lugar. Os próprios empresários, os próprios sócios que têm ações de multinacionais como as que vocês trabalham, eles também são pessoas. Eles pegam o dinheiro deles no preço suado, compram ações para ganhar dinheiro. Então, ou seja, todo mundo quer ter um resultado financeiro. Então, essas reivindicações são justas nesse sentido. E uma coisa que o Ronei comentou, só para acrescentar assim, em termos jurídicos, como eu já falei anteriormente, a reforma trabalhista ela aumentou o poder do sindicato, tirou o dinheiro.
Então, é uma coisa incoerente, né? Como é que você tira a base de sustentação? Para que o sindicato precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro para pagar advogados. Eu gostaria muito de ser voluntário, mas eu sou pai de família também, eu tenho que comer, eu sou trabalhador. Então, ou seja, eu preciso de receber, os outros advogados precisam de receber, todos os funcionários do sindicato têm que receber, são trabalhadores também. Então, ninguém vive de brisa, né? Então, ou seja, o sindicato precisa de dinheiro para que ele possa fazer aquilo que ele foi criado, ou seja, dar o suporte para o trabalhador. Então, isso é fundamental. Então, a CLT aumentou o poder, tirou o dinheiro. E uma coisa que poucos sabem também é que a CLT criou uma coisa que a gente tinha muito medo antes da reforma, que é a ultratividade das normas. Então, ou seja, venceu o acordo, venceu a convenção, nada está valendo. Então, a empresa pode, no dia seguinte ao vencimento do acordo ou da convenção, tirar plano de saúde. Ela pode tirar um monte de coisa. Só que elas não fazem isso porque a gente sabe que há uma aderência de algumas coisas ao contrato de trabalho, e certamente, se alguma empresa fizer isso, nós não vamos simplesmente aceitar, nós vamos até o Supremo Tribunal Federal para brigar com isso. As empresas não costumam fazer. Mas, ou seja, se o sindicato cruzar os braços e não fizer nada, certamente a empresa vai tirar direitos. Então, por isso que é fundamental a manutenção dos sindicatos para que os direitos do trabalho existam. E alguns comparam também, porque o bom é nos Estados Unidos, que a gente vai lá e paga por hora, e tchau para cá, tchau para lá, e acabou. Só que lá a cultura é bem diferente, e o que se paga é um valor que dá garantia para a pessoa viver bem. Então, ou seja, quantos trabalhadores aqui no Brasil largaram seus empregos, foram morar nos Estados Unidos? Eu tenho alguns amigos assim, e quando eles voltaram, depois de 4, 5 anos, voltaram comprando fazenda aqui. Eu tenho um conhecido meu que comprou um prédio lá em Valadares. O cara comprou um prédio, colocou a mãe e os irmãos, cada um no apartamento. Então, o cara trabalhou 5 anos, falou, bom, mas o cara ganhava por hora, mas ele ganhava um valor que realmente dava para ele uma vida digna. E a gente, com esses monte de coisa, né, 13º, férias, fundo de garantia, juntar tudo é que não tem essa vida, que é a vida digna que a gente merecia. Então, por isso que o sindicato existe, para pressionar. Mas agora a pergunta que eu faço aqui aos dois diretores é o seguinte: o que vocês esperam do futuro do sindicalismo? O que vocês acreditam que ainda falta para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores que vocês representam? O Marcelinho na CRH e o Ronei aí na Intersemente. Marcelinho, o que você acha que está faltando? Quais são as conquistas que nós precisamos agora? Bom, Mauro, nós temos uma estrada muito esburacada para a gente poder passar em se falando de conquistas sindicais para os próximos anos. Deixando de lado aí as questões financeiras, né, que o reajuste ele sempre vai acontecer, não tem como, né, ele não acontecer, a manutenção dos benefícios, etc. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos para frente é a conquista de novos trabalhadores para estar ao lado do sindicato. Nós precisamos fazer com que os trabalhadores compreendam, né, conheçam a história do sindicato, conheçam a história dos diretores que estão ali à frente, conheçam como se foi conquistados, como se foram conquistados os benefícios que eles recebem hoje, para a gente conseguir trazer esses trabalhadores. Vou repetir aqui, como eu disse antes, esse trabalhador não vai demorar para ele começar a enxergar as perdas que estão acontecendo hoje, porque eu acredito que toda essa reforma que foi feita em um determinado momento, ela vai ser um tiro no pé para os governantes. Por quê? Porque o trabalhador, na hora que ele realmente acordar e falar, peraí, agora chega, agora eu estou virando escravo, agora eu estou virando um trabalhador com uma remuneração que não é justa no meu ponto de vista. Né? Então, esse trabalhador, na hora que ele acordar, ele vai buscar essa melhora. E a melhora é através da sua união. E essa união ela vai precisar de uma instituição para gerenciar isso. E essa instituição ainda vai ser o sindicato, porque não existe outro. Falando pelo Sindicomex, nós temos hoje uma infraestrutura fantástica que pouquíssimos sindicatos
dentro do nosso estado, quiçá dentro da nossa região aqui, tem. Então, nós, trabalhadores, vamos passar por uma situação muito séria. Você quer ver uma briga que vai ficar muito evidente? Pessoal que está começando a trabalhar agora, se bobear, não vai conseguir se aposentar, né? Porque a gente sabe que as regras estão muito mais difíceis. Eu estou com 30 anos de contribuição para aposentar, sem ter que pagar aí por mais 5 ou até 10 anos. É o que vai acontecer comigo. Então, assim, essas mudanças elas vão ser buscadas por outros trabalhadores. Eu tenho uma filha minha que está se formando agora em agronomia, que ela não começou a trabalhar. Ela provavelmente, se bobear, não vai conseguir se aposentar antes dos seus 60 ou 70 anos de idade. Ela já tem 25, até ela começar a trabalhar, porque a gente sabe que está difícil. Então, esse momento aí que a gente precisa, que a gente vai sentir que o trabalhador vai abrir os olhos e ver o que é que está acontecendo, porque nós tivemos muitas mudanças e a maioria dos trabalhadores ficaram calados, ficaram sem manifestar o que estava acontecendo, que era um erro. Nós tivemos movimentos contrários? Sim, é óbvio que nós tivemos, mas, infelizmente, foram movimentos que não conseguiram força junto aos trabalhadores. A globalização faz com que o trabalhador olhe muito para o próprio umbigo. Eu vou fazer isso porque eu vou virar um supervisor, eu vou virar um gerente, eu vou virar um presidente, né? Então, às vezes, a pessoa enxerga dessa maneira, né, onde ela tem que ficar só apoiando a empresa. E não é assim. A gente precisa estar junto dos trabalhadores, né? A gente precisa estar perto dos trabalhadores, mas os trabalhadores também precisam vir até o sindicato e os trabalhadores também precisam participar mais das decisões do sindicato. Eu acho que é esse o nosso desafio, é essa a nossa briga, é essa a nossa luta que a gente vai ter que buscar daqui para frente. Muito bom, Marcelinho. E você, Rony, quais são os desafios que você encontra daqui para frente? O que o Marcelo falou, eu participo com ele, é justamente conseguir novos filiados, novas pessoas que vistam também a camisa do sindicato, que vejam que o único representante dele legal e que vai buscar melhorias é o sindicato. O sindicato precisa ter mais sócios. Hoje nós temos uma quantidade muito pequena de sócios. Tá? E com isso nós perdemos força, porque, infelizmente, a questão financeira, ela influencia diretamente. Se nós não tivermos recursos financeiros, como que nós vamos estar mantendo uma instituição que é o sindicato? Então, para mim, o desafio maior é esse, é buscar novos associados, é trazer pessoas que contribuam para essa causa maior que é de todos nós. Então, o Marcelo ele pontuou muito bem, entendeu? E eu também participo, que o desafio é trazer novos associados. Muito bom. E por falando em novos associados, para a gente entender, assim, estou sendo mais transparente, seriam mais sindicalizados. As pessoas que se sindicalizam são os associados. E aí eu gostaria que o Marcelinho também e o Ronei, assim, até de uma forma mais objetiva, que já estamos aqui há quase uma hora, né? A conversa está boa, está rendendo, que eles dissessem para a gente quais são as vantagens que o sindicalizado tem em relação ao que não é sindicalizado. Marcelinho. Eu acho que uma das primeiras vantagens é a soma de força que você dá, não só ao sindicato, mas a todos os seus outros colegas, tanto sindicalizados quanto não sindicalizados. Mas se você se sindicalizar, você vai fortalecer o movimento e fazer com que a empresa enxergue que aquela representação ela é forte, né?
Isso é muito importante para a gente. A questão do desconto que é feito, isso se você for se filiar a um clube, se você for apoiar um clube de futebol, se você for apoiar um clube de lazer, você vai ter que participar. E os benefícios que você tem, no caso nosso aqui, é a nossa união, é a nossa força para poder enfrentar um patrão que sempre tem um poder financeiro muito maior do que o nosso. O nosso, apesar de termos um financeiro muito controlado, a gente ainda é pequeno frente a esses patrões. Então, nós precisamos estar juntos. E a maneira de estarmos juntos não é só ir lá, na época do acordo coletivo, falar sim ou não por uma proposta que está sendo apresentada, mas realmente demonstrar isso também, se filiando, se tornando um sindicalizado. O nosso Sindicomex, ele tem benefícios que ajudam muito o trabalhador. Eu tenho certeza disso, né? Um dos grandes benefícios que nós temos é a ajuda do departamento jurídico, que nós vamos falar num outro momento, com certeza, mas que pode ajudar aí esse trabalhador a qualquer decisão que, porventura, ele necessite, independente de ser trabalhista ou não. Cabe uma consulta para ver o que realmente pode acontecer. Mas, no meu entendimento, é isso, é essa força que nós precisamos enquanto estivermos juntos, né? Fazendo uma reflexão aí, né? O trabalhador unido jamais será vencido, né? Isso é muito certo e muito forte, por mais antigo que seja, por mais repetitivo que seja, mas o trabalhador unido ele não consegue ser vencido, né? A gente consegue conquistar muito mais unidos do que sendo um só. Muito bom, Marcelinho. E agora você, Ronei, quais são as vantagens de ser filiado ao Sindicomex? Bom, aos filiados, tem o Marcelo já colocou, o corpo jurídico, né, que move a ação para esses sindicalizados e sem um custo, né, perene. Tem psicólogo, com um custo bem mais acessível, tá? Temos o dentista também, tá? E esses são alguns dos, né? Isso tudo, se o trabalhador pensar, poxa, mas eu não vou fazer jus agora. Não, faz jus sim. Na hora que a gente menos espera, a gente precisa. Tá? Então, aos sindicalizados, né, ou aqueles que têm intenção de sindicalizar, sindicaliza. Você vai estar contribuindo, vai estar fortalecendo o sindicato, vai estar tendo essas regalias e outras coisas mais virão. Por quê? Para as próximas lives a gente vai estar colocando, mas a gente está em estudo, porque nós precisamos nos recriar. Tá? Então, outras coisas virão. Muito bom. E complementando aqui o que os dois já falaram, uma das grandes vantagens de ser sindicalizado é que você pode votar e ser votado. Como assim votar e ser votado? Os dois diretores que estão aqui, eles só são diretores porque eram e são sindicalizados. Ou seja, eles pagam para serem associados, para serem sindicalizados. Isso dá ao trabalhador o direito de participar de eleição, de entrar numa chapa, de montar uma chapa para concorrer, para controlar o Sindicomex. Então, o Sindicomex tem uma diretoria que eventualmente troca uns diretores ou outro, o Wilson está lá mais tempo, que é o nosso presidente, mas sempre a oportunidade é dada a todo e qualquer trabalhador. Então, se você quiser participar também como diretor, como presidente, você tem oportunidade como sindicalizado. Se você não é sindicalizado, você pode só aplaudir ou não aplaudir, mas você não pode participar efetivamente. Então, isso que eu estou dizendo é a qualidade de você ser associado. Agora, outra vantagem que o Ronei também colocou, Marcelinho, é a questão jurídica. Nós, por força de lei, o nosso sindicato tem um jurídico que representa todos os trabalhadores. Qualquer trabalhador da categoria, evidentemente que outras categorias não, que nos procura, nós atendemos.
independente de se ser sindicalizado ou não. Só que o sindicalizado tem um benefício que recebe porque nós recebemos pelo Sindicomex, que é a não cobrança de honorários. Então, por exemplo, quando você contrata um advogado, e a gente sempre sugere que você contrate um advogado de sua confiança, porque é fundamental, é igual um médico. Advogado você tem que confiar, tem que conhecer. Então, quando você contrata um advogado de sua confiança, no direito do trabalho, a gente costuma negociar honorários que vão de 20% a 40%. Então, tem advogado que cobra 40%, outros cobram 30%, outros cobram 25%. Então, ou seja, se você pede numa ação, trabalhou a vida inteira, como a gente tem caso aí, a pessoa trabalhou 20, 30 anos, aí ganhou lá 100 mil reais. 30 desses 100 mil você vai pagar para o advogado, e com razão, porque você não tinha nada, né? Então, a gente brinca assim como advogado. Você antes procurou advogado, você não tinha nada. Agora, com advogado, você conseguiu na justiça do trabalho ganhar os 100 mil, você paga 30. Se o sindicalizado nos procura, ele não paga um centavo de honorários contratuais. Então, se ele ganhou os 100 mil, ele recebe os 100 mil. Nas ações coletivas, ele ganhou 100 mil, 100 mil. Então, o sindicato não cobra dos sindicalizados. Então, só para você entender. Aí você fala assim, Mauro, você trabalha de graça? Isso é concorrência desleal com os outros advogados? Não, isso é uma prerrogativa que está na lei. Nós somos substitutos processuais, damos assistência judiciária para o trabalhador. Quem paga a gente é a empresa quando pede, através de honorários assistenciais, e o Sindicomex. Nós somos contratados, recebemos valores mensais para trabalhar. Então, ou seja, é uma prerrogativa que os sindicatos têm para apoiar o trabalhador. Então, é uma das grandes vantagens, sim, vantagem econômica. Eu não posso citar nomes, mas tem alguns trabalhadores aí que foram dispensados em dispensas coletivas e que ganham lá, estão recebendo agora aí, não vou nem citar a empresa, não, e que também ficou dando tapinha nas costas da gente lá, viu, Marcelinho e Ronei? Ah, obrigado, tal. O cara economizou 20, 30, 40 mil reais, né? Fica, beleza, eu não estou querendo receber, não, já recebi. Mas a gente fica feliz em ver o quanto a pessoa ficou feliz em ser sindicalizada, e na hora que ela mais precisou, ela contou com o apoio do sindicato. Então, nós estamos lá para isso. E o jurídico ele tem atendimento permanente para tirar dúvidas, para orientar o trabalhador. E agora, para a gente aqui encerrar a nossa live, já chegamos no nosso horário, eu gostaria que o Marcelo, depois o Ronei, estou pegando por ordem alfabética aqui, que ele faça suas considerações finais, os dois, se despeçam dos trabalhadores, dê a mensagem aí, estamos agora começando 2021, dê uma mensagem positiva, de fé e de esperança, porque a esperança a gente não pode perder jamais. Marcelinho. Bom, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a minha querida Nossa Senhora, a quem eu sou devoto, no meu São Judas Tadeu, onde eu apego com minhas convicções e peço sempre ajuda. Quero agradecer aos meus companheiros, diretores do Sindicomex, a todos os trabalhadores do Sindicomex também, a Regina, o Hélio, a Ana, o Geraldo, né, por todos esses anos aí que nós estamos juntos. Quero agradecer à equipe jurídica, o Dr. Mauro, o Dr. Gesiel, a Cris, é isso, doutor? Por estar lá também à nossa disposição, né? Hoje, o Ronei, que está conosco lá também, que está dando um suporte lá para a gente enquanto diretor, enquanto liberado para estar no sindicato também. E, por último, eu quero agradecer a toda a confiança dos trabalhadores, não só da CRH, porque eu tive a oportunidade de também estar à disposição do sindicato quando eu precisei me afastar, e eu acabei participando de muitas reuniões, não só da minha empresa, mas de outras empresas, e a gente acaba sendo reconhecido também por isso, e mostrando também que a gente não está no sindicato só por nossa causa, como eu digo que dos trabalhadores que nós representamos na nossa empresa. A gente acaba participando também das decisões dos outros companheiros também. Bom, eu tenho muita esperança que nesse ano agora que está se iniciando, 2021, não só tenhamos uma boa recuperação com relação a essa pandemia, dessa Covid, mas que também
nós, trabalhadores, sejamos mais respeitados, porque se uma empresa hoje funciona, não é por causa da diretoria, mas por causa dos trabalhadores, por causa do chão de fábrica. Nós é que fazemos a empresa funcionar. Se nós pararmos um único dia, uma determinada cimenteira aí que isso acontecer, no mínimo ela deixa de produzir aí 2.000 toneladas de clinker ou de cimento ensacado aí. E isso, com certeza, vai dar muita dor de cabeça para isso. Então, robô não consegue fazer o que nós fazemos. Nós somos seres humanos, nós temos opinião própria, e o robô ele não tem. Tá? Por mais automatizadas que sejam as empresas, sem o fator humano, ela não e nunca vai conseguir existir. Essa que é a minha mensagem, esse que é o meu agradecimento aí a todos esses trabalhadores e essas, não só da CRH, mas de todos os representantes que nós temos aqui no nosso Sindicomex. Muito obrigado, Marcelinho, pelas palavras. Vamos agora ouvir o Ronei com as suas considerações finais. Bom, a primeira coisa é chamar a atenção aos trabalhadores. O Marcelo falou na sua narrativa que a união faz a força. Realmente, a união faz a força. O Sindicomex ele foi criado para os trabalhadores e pelos trabalhadores. Então, nós temos toda uma equipe, tá, para dar suporte ao trabalhador. Então, neste momento, filiem, tá? Seja, assim, aquele cara que vai ajudar o Sindicomex nesse momento de crise, tá? Então, a sindicalização, neste momento, é muito importante. Então, não vamos deixar a procissão passar para depois nós tirarmos o chapéu, não. Pode ser tarde. Quero agradecer também aos meus familiares, né, pelo apoio, né, ao pessoal do sindicato, Sindicomex, toda a equipe, tá, do administrativa, quanto jurídica, quanto os diretores do sindicato, para que esse 2021 seja de muita luz, muita paz para todos nós e bastante saúde. Que esse momento, infelizmente, de crise com relação à Covid venha a terminar o mais rápido possível, tá? E que 2021 que nós estamos iniciando seja ele de muita luz, de muita paz, e o 2020 seja um ano de aprendizado. Não deixar que essa distância que nos foi forçado a termos dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, do nosso convívio social, que ele traga para 2021 que iniciamos, essa mesma doutrina. Não, que possamos sim conversar, que possamos sim abraçar, pois somos pessoas que gostamos disso, de apertar a mão, de dar um abraço, de mostrar para as pessoas o afeto, o carinho e o respeito. Que 2021 seja um ano de luz para todos nós. É o que eu desejo e as minhas ponderações finais. Obrigado, Marcelinho. Muito obrigado, Ronei. Nós é que agradecemos a presença de vocês, o tempo voluntário de vocês também para nos ouvir aqui, para responder exatamente essas perguntas importantes para os trabalhadores. Também desejamos que 2021 seja um ano iluminado para todos e faço 2 convites. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal, clique, inscreva-se, porque assim, cada live que nós formos realizar, você vai receber um convite para que você possa assistir e participar. Nós estamos nessas últimas aqui entrevistas fazendo um ao vivo gravado, ou seja, estamos gravando para exibir no dia programado. Mas nas próximas você vai poder fazer perguntas instantaneamente, para que os entrevistados possam ouvir. E faço um convite especial, na próxima quarta-feira, dia 20, vamos receber aqui um cara fantástico. Já vi ele falar e fiquei encantado com o que ele falou. Ele é especialista em carreiras. É o Vitor Mendes, ele tem dado consultoria para muitas pessoas
como é que você faz um planejamento. Eu digo a você, eu não nasci jornalista, os dois aqui não nasceram sindicalistas, eles se tornaram. Então, você pode se tornar o que você quiser. Você pode ser um profissional de sucesso dentro da empresa que você trabalha, ou fora da empresa, ou na sua vida pessoal, se você tiver um planejamento. E esse cara, que é um coaching de carreiras, vai ensinar para a gente o caminho das pedras. Então, está feito o convite. Não se esqueça, na próxima quarta-feira, às 19 horas, teremos o Vitor Mendes falando aqui sobre carreiras. Um grande abraço, um ótimo fim de noite e até breve. Tchau. Até. Tchau. Tchau.